Nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 famílias que tinham uma relação bem complicada. A primeira delas é a família de Atalia. Atalia, a rainha-mãe, reinou soberanamente em Judá por cerca de 6 anos. Um dia, ela arrombou o templo de Deus, juntamente com seus filhos. E eles chegaram até a utilizar os objetos do templo, os objetos consagrados, para cultuar os Baalins. E quando ela soube que seu filho, o rei Acasias, estava morto, ela mandou matar toda a família real de Judá, seus próprios parentes e até mesmo seus netos, usurpando assim o trono. E o único que conseguiu escapar foi Joás, um dos netos de Atalia. Isso porque a sua tia escondeu o menino num quarto junto com a sua ama. A segunda família é a família de Tamar. Tamar era uma adolescente linda e ela tinha cerca de 15 anos na época. Um dia, o rei Davi, que era o pai dela, mandou dizer para ela ir visitar o seu meio-irmão, que se chamava Aminon. O rei disse que ele estava doente e queria muito encontrar com ela. Porém, essa doença era um fingimento de Aminon. Ele, que era o primogênito de Davi, o primeiro na linha de sucessão, e estava apaixonado por sua própria irmã. Então, sem suspeitar de nada, Tamar chega na casa de Aminon e vai preparar os bolos que ele tanto queria. Quando ficaram prontos, ele ordena que todos saiam e pede para que ela leve os bolos até a cama. Nesse momento, Aminon agarra a princesa e tenta ficar com ela, mas ela o rejeita e quando ela se recusa, ele, que é mais forte que ela, acaba forçando a sua própria irmã. Porém, estranhamente, ele começa a sentir nojo dela depois do ocorrido e a manda embora como se ela não fosse nada. Então ela encontra seu irmão Absalão e conta o que havia acontecido. E ele dá o seguinte conselho, que ela não leve aquilo muito a sério não. Assim, Tamar acaba vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. E assim como havia aconselhado Tamar, Absalão também não disse nada para Aminon, mas ficou com ódio dele. E ele começa a elaborar um plano. Na época da festa da tosa das ovelhas, ele convida todos os filhos do rei, todos os seus irmãos, para irem para uma festa. Ele diz para os seus empregados para se prepararem. Nessa festa, então, quando Aminon estivesse bêbado, ele daria uma ordem e os empregados, então, matariam Aminon. E foi o que aconteceu. E nisso, Absalão fugiu e ficou fora durante 3 anos. Um tempo depois, ele volta para Jerusalém e, em dado momento, ele começa a conspirar contra o seu próprio pai, com a finalidade de usurpar o trono. E essa história fica ainda mais trágica, porque quando Davi descobre tudo isso, ele acaba fugindo, partindo com toda a comitiva real. Porém, ele deixa 10 das suas concubinas para tomarem conta do palácio, numa tentativa de afirmar sua posição. Mas a coisa só piora, porque Absalão arma uma tenda no terraço do palácio real, para que ele tivesse relações com as concubinas do seu pai na frente de todos. Assim, todos ficariam sabendo que Absalão realmente havia rompido com Davi e teriam assim mais coragem para apoiar a conspiração. Enfim, quando os dois exércitos se encontram na floresta de Efraim, Absalão acaba morto. A terceira família é a família de Jonatas. Saul, o rei, pai de Jonatas, havia feito um juramento. Ele jurou que ninguém comeria absolutamente nada até a completa aniquilação do inimigo. E depois de muito lutar, eles acabaram derrotando os filisteus. Mas a essa altura, eles já estavam fracos de tanta fome. Porém, o príncipe Jonatas acaba quebrando o juramento, que ele não tinha ouvido seu pai dar essa ordem. Então, Saul chega à conclusão que deveria acabar com a vida do seu próprio filho, por ele ter quebrado o voto. E ele só não fez isso porque o povo interviu. E no outro dia, na festa da lua nova, quando o rei Saul chega, ele nota que Davi não estava presente. Ele pergunta sobre ele e Jonatas responde dizendo que ele havia pedido licença para ir até Belém para os sacrifícios. Então,
Saul, num acesso de raiva, atira sua lança contra o seu próprio filho Jonas. E a sua intenção era realmente matar o seu próprio filho. Bom, pessoal, essas são 3 histórias sobre famílias realmente complicadas da Bíblia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de dar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.